Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Hoje eu tenho uma história direto lá da região sul do Brasil. Tá nervoso? Vai pescar? Só que não, pesada! História dos Pampas sobre um boi com asas. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Chifres de ouro e olhos de diamante. E não é só isso não, hein? Entre os chifres dele saem faíscas que formam labaredas de fogo entre os chifres dele. E ele consegue cuspir ou baforar fogo também. Para que ele não é um boi de tamanho normal, ele é um boi com 3 metros por 4 metros, é um boi imenso. Porra, tudo isso? Alguns dizem que ele tem os pelos escuros, outros dizem que os pelos são claros, ele é branco, enfim. É mais ou menos isso. Essa é a descrição do boi vaquim. Além da qual eu vou comentar um pouquinho hoje aí, que as pessoas falavam dessa entidade que ela voa a região dos Pampas ali no sul, e falar de uma pessoa que acredita que viu o boi vaquim em uma de suas viagens aí, me mandou o relato e falou, tenho certeza que era um boi com asas. Ele falou que não era o Pégasus do Cavaleiro dos Zodíacos, então... Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, deixa lá nos comentários suas sugestões aí para próximas histórias. Se tem alguma entidade do folclore que você quer que eu pesquise, ou que eu faça um vídeo falando sobre ela, algo do tipo. Se tiver algum tipo de história de boteco, se tiver qualquer lista, qualquer coisa, me recomendar um lugar para ir lá e visitar e trocar uma ideia com um bicho do folclore, uma entidade sobrenatural, ou só ir lá e beber com alguém que tem muita história para contar, e enfim, só falar, tamo junto, é nóis. Tá bom. Não se esqueça também de acompanhar o Sem Tempo lá pelas redes sociais. Se você curte podcast, acha lá no Spotify lá A Hora do Pesadelo Podcast, o podcast qual eu participo, onde é pra falar de filme de terror, mas acaba falando de tudo quanto é filme, tá? Todos os gêneros, fala muito de cinema, outras produções, e é nóis. Que demais! Seguinte, essa história, ela chegou através de e-mail pra mim. E aí, como eu comentei aqui já, eu não falo nomes, eu prefiro não falar. A não ser que a pessoa faça muito questão. Aí eu peço que a pessoa coloque lá no e-mail, lá, que autoriza a divulgação conforme está naquele e-mail. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enfim, isso é como normalmente as pessoas não fazem isso, então eu troco os nomes e beleza. E a pessoa que tá escutando essa história, geralmente, até hoje, ninguém reclamou de eu não falar nome, tá? E as pessoas ficam felizes. Então, se você tem uma história legal, também manda lá que eu vou ler. Tudo bem. O que acontece? Essa pessoa que me enviou a história, eu vou chamar ele de João. O João mandou essa história pra mim e falou que a mãe dele era da região dos Pampas. Então o que acontecia? Que todo final de ano ele e a família dele saíam aqui do interior de São Paulo. Ele falou que morou um tempo no Paraná, morou um tempo em São Paulo, e iam lá pra região lá do Rio Grande do Sul, lá pros Pampas lá e tudo, pra passar o Natal com o restante da família, onde estavam os avós, onde estavam os primos, os tios e tudo mais. Certamente que sim. E eles iam pra lá e passavam assim, final de dezembro, começo de janeiro, e era isso. Numa dessas viagens, e ele aí já era adolescente, assim, anos 90, ele tinha seus 15, 18 anos. Ele costumava dar um perdido ali na família e ia brincar pelo meio do mato com os primos, com os amigos, com a galera lá. E nessa de tá andando, tá aprontando por lá, tá com a molecada assim, ele jura que tava chegando num lugar assim, saindo da mata assim, entrando no descampado, ele jura que viu de costas e um pouco longe, no caso, a criatura estava de costas e um pouco longe, um boi muito grande, marrom bem clarinho, ele falou assim, e com asas. E ele tinha certeza que era isso que ele estava vendo. E quando ele voltou pro meio do mato para contar pros amigos, e voltou com os amigos, já não tinha mais nada lá. E aí foi quando ele foi querer saber o que poderia ser. Ele conversou com a mãe, com o pai, que falaram que não tinha nada disso lá, que era coisa da cabeça dele, que ele tava louco. Aí falou com fulano, com ciclano, até que ele chegou num amigo do avô dele, que era tipo tio-avô dele, irmão do avô dele, algo assim, sabe? Parente ali mais velho, e falou que viu essa criatura. E aí foi quando esse tio mais velho dele aí, que ele até falou o nome, era Luiz, esse eu posso falar, porque com certeza já deve ter ido numa dessa para uma melhor, né? Muito tempo atrás. Já era velho naquela época. Ou ele tá assombrando algum lugar aí. E aí foi quando esse
tio-avô dele, Luiz, explicou para ele, falou, olha, João, as pessoas dizem que nos campos aí, por aí, existe o tal do boi vaquim, que é uma criatura alada, celestial, e vive distante de toda a sociedade, distante de todas as pessoas, vive sozinha e gosta de sobrevoar os campos aí e ficar no canto dela. E aí o que acontece é que algumas pessoas que também já viram essa criatura, conseguiram ver ela mais de perto, que encontraram cara a cara com ela, falavam que realmente era isso que você falou, um boi muito grande, forte, com asas, com olhos de diamante, eram olhos verdes bem chamativos e com chifres de ouro, que soltavam faíscas formando uma labareda de fogo entre os chifres. O Negão vai colocar as imagens aqui descrevendo como que era o boi vaquim. E aí, alguns caboclo macho mesmo, assim, uns homens, as pessoas que queriam arriscar, eles faziam de tudo para tentar capturar esse boi. Meu Deus. Sendo que dizem que uma vez ou outra, duas pessoas conseguiram capturar um boi desse. Falaram que a carne era muito boa e tudo mais, que o ouro do chifre e as esmeraldas deixaram essas pessoas muito ricas. Porém, a vida deles, depois que eles ficaram ricos, foi só maldição atrás de maldição. E eles voltaram a ser pobres. Se fodeu. E pior ainda, doente, devendo pros outros e a vida toda complicada. Então era que meio um castigo capturar um bicho desses. E aí as pessoas passaram a apenas capturar pra montar, pra mostrar sua braveza. Porque dizem que quando esses bichos ficavam muito bravos, eles se transformavam numa outra criatura, um touro, um negócio mais assim, sabe? Volta a falar que fica meio Pokémon, evoluía e ia pro combate com as pessoas que estavam tentando capturar eles. Realmente. E aí basicamente foi isso que ele contou pro João, e o João ficou com aquilo na cabeça durante muito tempo, e segundo ele passou na época de Orkut, na época das primeiras redes sociais, quando no começo do Facebook, tinha um grupo lá, umas pessoas meio estilo João lá, que também diziam ter visto o boi vaquim em alguns momentos da vida. Bom, essa é a história de hoje. Se você também já viu o boi vaquim, ou se você conhece alguém que viu o boi vaquim, ou quer complementar a história que eu contei aqui, deixa lá nos comentários. Reforçando, se você quiser me enviar um relato, quiser me enviar a sua história para que eu conte aqui em um vídeo, vai ser um prazer. Se você faz questão que eu use o seu nome, coloca lá que você autoriza, que eu use as informações ali, que eu use o seu nome, ou só me manda e a gente vai adaptar e é nóis. Tá bom. Me segue aí nas redes sociais, tamo junto, até a próxima.